Silva. José Soares da Silva. Estou morando agora em Rio Grande da Serra, né? E mora aqui nessa cidade. Né? Você nasceu onde, José? De nascimento eu nasci em Alagoas, região de Mata Grande. Olha, agora eu me senti estranho chamando você de José, só chamamos de Soares, né? Soares, porque é mais fácil, né? José tem de monte. Isso. Mas o Zé é uma tradição nordestina, né? Ou se não está no primeiro nome, está no segundo, está no terceiro. Exatamente. Jeito, né? Então falei, você veio de onde? Eu nasci lá, né? Eu não conheço nada lá. Eu vim lá pequeno, né? Meus pais vieram para São Paulo. Nasci em 60, né? Então, 60. Tecnicamente, devo ter morado um ano, 2 anos lá. Então, sempre tem essa memória afetiva. Qual era a cidade lá? Mata Grande. Mata Grande. De Canapi, né? Canapi. É, região dos Leiras, né? Que bacana. Grupos bacana tem na região também política. Sim, meu pai era de Inhapi. Então, acho que é da região. Também José e Horácio no nome, tá? Legal. Viemos para cá, então chega todo mundo de Malicuia, né? Para o mito de São Paulo, né? Sim. O Eldorado que São Paulo é. É o Eldorado, né? Chamado Eldorado para a época, né? Os retirantes, né? Que vinham para cá. Um monte de coisa. Eu não posso falar da seca porque eu não abri. Não posso falar de outros próximos porque eu não convivi lá. E não voltou para lá por quê, assim? Nunca voltei porque eu não tenho essa memória afetiva. Ah, não tinha memória afetiva? Essa memória, você não tem... se você pegar o mapa lá, ver os mapas da região, das praias bonitas, a gente vê que é bonito, mas a gente não tem uma memória. Ou seja, o umbigo parece que não ficou lá. O Iapi já não tem praia, né? E o Canapi é praticamente uma cidade pequenininha, né? Mas é que eu vi a história do meu avô, né? Contando a história de Lampião. Você veio com seus pais? Eu vim com meus pais. Então a gente chega aqui em São Paulo, então a gente chegou naquela coisa bonita, né? Que era a Estação da Luz. Sim. Aquela coisa gigantesca, né? Que para você é um assombro, né? Foi um encantamento, tá? Então, você vê aquilo, você não entende, porque você não... Você está migrando de uma origem para outra, né? Mas que estranho, porque é forte no migrante nordestino essa sensação. Eu sou fruto disso, das sensações, ou, por exemplo, curto Luiz Gonzaga demais, por conta de meu pai, das histórias de meu pai, do sabor de ouvir, e eu não sabia nem que gostava tanto assim. Não sobrou isso do seu pai, essa vivência? Meu pai ouvia Luiz Gonzaga, tocava um pouquinho de sanfona, sem saber nada. Anastácia. Meu pai também, a mesma coisa. Um pouquinho de cavaquinho e se aventurava, do jeito dele, né? Era ele, né, nesse processo. Mas percebe, né, ele tinha sempre o pensamento dele voltar. E ele chegou um dia, depois de muito tempo, chegou a voltar lá. Chegou a voltar. E as irmãs e tal, né? E uma parte das irmãs dele ficou lá, trabalhavam lá, né? Mas essa memória eu não tenho, né? Era eu, nasceu lá eu, o irmão mais velho, né, que mora aqui, o Cícero. E o outro já nasceu aqui já em São Paulo. Então a gente não tem essa memória afetiva, né, de lá. Sim. Né, sabe que a origem está lá, mas a gente não tem vínculo, né, não ficou um vínculo. Né. Tem parente lá que nem sabe quem são até hoje também, vem para cá ou não. Então, mas porque a gente ficou nesse processo da cidade grande e aprendeu aquilo. Então a gente tem que morar direto em Mauá. Ele não sabe que mapa é esse que joga na cabeça do retirante, né? Que ele vem de Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, Osasco. Qual é o mapa que ele chega, né? O mapa ele sabe que é um mapa de risco, né? Da fome, da seca, né? Do desemprego, né? E busca de melhores dias, né? Então, mas é uma cultura muito forte, né? E aquela coisa, o nordestino, antes de mais nada, é resistente e resiliente. Né? Resiliente demais. Eu conversei semana passada com uma menina, uma escritora chamada Patrícia Guerra, que ela é lá de Poá, mas que tem raízes aqui na minha família e raízes aqui em Rio Grande da Serra também. E ela escreveu já 5 livros, e dos 5 livros é muito forte a relação dela com os pais e com o Nordeste. Essa coisa que não sai de dentro, né? Essa coisa da união familiar, essa coisa toda. Esse tipo de vivência ou de experiência pro mater você não traz? Ou traz? A gente tem, só que a gente não tem essa vivência amarrada. Tem os prêmios, tem os irmãos. A gente vai na casa um do outro de vez em quando, não é uma cultura. A gente não teve essas culturas. Até porque a nossa família, em tese, quando chegou de lá, era o pobre. Né? Era o retirante que chegou aqui na cidade grande, né? Com pessoas que supostamente a gente entendia que tinha mais posse. Né?
na sua vergonha de estar chegando sem nada, você está sempre ali achando que o outro está melhor que você. Exatamente. E você não vai ficar se sentindo excluído, mas você vai se sentindo no campo. Você é sempre o outro, né? Então a gente sabe, a gente passou fome, passou um monte de coisa, né? Como todo mundo que chega de qualquer cidade passou por isso, né? Mas a gente não entendia o que era isso, o que era fome, o que era miséria, o que era uma pobreza, né? Porque a gente não tinha hoje esses nomes que a gente construiu na nossa cultura, né? Não sabe hoje falar o que é uma fome, até de forma prática, legal e institucional e cultural, né? Você vai até aprender isso na universidade, que é uma fome. Mas só quem passou sabe o que é fome. Sim. Então, a gente sabe que tem milhares de pessoas que migram para cá, né, para essas regiões, e a gente também foi se urbanizando e se desumanizando no processo. Aí esses vínculos nossos vão se perdendo. Você pensa assim? Se perde, porque você não... eu já pensei um dia ir lá, visitar Alagoas, mas eu vou chegar como visitante. Não como uma pessoa que saiu, né, que saiu com noção do que era lá, né, com a memória afetiva do que estava lá, porque eu sei onde fica Canapi. No mapa eu vi. Se me largar lá, tchau. A gente não sabe também se os parentes que estavam lá mais ligados à nossa parte familiar continuam, tem alguém vivo ainda. Meu avô já faleceu, minha avó já faleceu, minha avó materna e paterna. Então a gente não tem... a gente vai se perdendo nesse tempo também. Essa desconstrução sociocultural, né? Porque quando você convive nessa região, você é parte dela estruturalmente, você traz sempre uma parte da história com a gente. Mas quando você não viu, né, se perguntar para você o que você lembra aí quando nasce, nada, porque a gente não tem nada construído aí. Não tem uma memória construída, não tem acúmulo, não tem uma cultura conversada, não tem diálogos. Então, esse tempo histórico, esse tempo de memória, eu não tenho lá. Eu tenho o que meus pais diziam, a forma, as mitologias. E isso não cresceu tanto dentro de você como em outras pessoas, por exemplo? Porque a gente também foi vendo outros processos aqui, né? Estava numa cidade que você pega Mauá, é uma cidade totalmente urbanizada, né? Onde as pessoas também não se conversavam muito, né? Tudo fechado, né? A história... Nós tínhamos as ruas, nós tínhamos liberdade de brincar na rua. Então, você tem as memórias de infância, né? De rua, de brincadeira de rua, mas a gente nunca perguntou de onde o outro veio. Porque era tudo criança, para a gente não importa. Né? Não tem essa questão de raça, de cor, de cheiro, de origem. É criança. Então, eu tenho a memória de Mauá. Da minha infância em Mauá. Essa memória eu tenho, de Mauá, da região que eu morava. Que era outra coisa, né? Era uma outra história, né? Essa foi o que eu construí a partir de onde eu vim. Então, isso, mas isso também não quer dizer que você está... Eu digo assim que era outra coisa no tempo e no espaço. Sim. Porque, vamos supor lá, para você um migrante nordestino que chega aqui, Mauá está muito mais próximo do Nordeste do que você imagina, né? Sim. Pela pobreza, obviamente você foi morar na periferia. Sim. A periferia também, aqui todo o ABC, e eu acho que grande parte da grande São Paulo foi construída pelo migrante nordestino. Ele que ia para as periferias, que desbravava, que cortava o verde, que criava casa, né? Rio Grande é uma prova disso. Sim. Né? Outro dia eu estava conversando aqui com uma pessoa que vai para o canal também, a entrevista, e ele dizia que era o Newton de Paula, disse que aqui nós somos de nordestinos e mineiro, mais mineiro do que nordestino. E ele dizia que a incidência é grande. Aí citou até pontos como Vila Lopes, como o próprio centro, que tem mineiro demais, né? Onde você esbarra com um queijinho rolando. Sim. Então, você acha que essa era como eu falei, o tempo e o espaço te aproximava mais disso aí, da tua vivência nordestina. Embora você não sentisse a seca que estava lá, mas você podia sentir as dificuldades e a fome que estava. Eu aprendi isso nos livros, né? No dia a dia da conversa com as pessoas que contavam a história, né, do que passou lá. A minha avó contava a história dela, sofrida, fome. A minha mãe contava uma história parecida, meu pai. Então a gente tem essa memória deles lá.
né? A memória deles que é a nossa, que acaba projetando. Né? Porque a sua memória é isso, ela vai guardar. Sim. Ela vai montar o arquivo e de tempos em tempos você, numa conversa você traz, como essa que eu estou fazendo agora, você traz à tona, né, o que estava lá atrás, que a gente não conta para todo mundo. Mas faz parte de nossa formação, né? Porque a gente tem. Mas ela é uma história que você vai contar para os filhos depois. Para os netos, né? Bacana se contar, né? Tem aquela história, né? A história até para ser esquecida precisa ser contada. Precisa ser contada, até para ser esquecida, realmente. Bacana. Aí, aqui, a formação, você trabalhou com o que, Soares? Eu trabalhei mais na área metalúrgica. Metalúrgica. Trabalhei um bom tempo em área metalúrgica no ABC, né? Acho que 90% ou 100% da população aqui acabou sendo década de 80, século, né? Basicamente conviveu com a indústria metalúrgica, automobilística, né? Sim. Então, eu trabalhei 10 anos na Ford, na Ipiranga, vi aquilo desgringolar. Sim. Né? Na década de 80 também, né? Com a reestruturação do trabalho, as novas reestruturações, né? Que você vai chegando com um processo de robotização também para a época, né? Que era ainda no cartão, né? Era mão data, né? Picotava para o robô liberar. Então você fazia parte de uma elite, né? Porque esses que trabalharam, a gente considera que esses que trabalharam na planta das grandes fábricas aí, das montadoras, esses são a elite, né? Eles que formaram o sindicato. Nós temos um presidente aí que eu acho assim, eu pelo menos eu tenho muito orgulho disso, que saiu das fileiras do ABC. O importante é que é num processo de formação, quer queira, quer não. Você estava envolvido no processo sociopolítico, de trabalho, de categoria, né, de formação, quer queira, quer não, porque você convivia com um grupo de metalúrgicos que pegava o trem junto, né, e almoçava junto, saía junto, né, às vezes saía para brincar junto ou para algum lugar, né, se juntavam de alguma maneira, né, tinha o mesmo diálogo, as mesmas discussões, né, o anseio, né, de uma cidade, um local melhor, de melhoria de vida. Olha, quando eu entrei na Ford, eu entrei com 23, na época eram cruzeiros ainda. Para a época era um dinheiro. Era um dinheirão, né? Dava para comprar um carro. Não, é muito dinheiro. Quando eu saí na década de 80, saí com R$22 e alguns centavos. Meu Deus. Adivinha? Olha, não comprava 1 quilo de feijão. Não. Acho que era cruzado até. Então você percebe que a pessoa não consegue perceber que parece que você era uma elite. Você era, na realidade, você estava no ramo de trabalho que estava em evidência. Sim. Tinha um polo de crescimento, que a hora que isso fechou, se você reduz o mercado, você vai perdendo instâncias de trabalho, começam as reduções trabalhistas, as novas formações, né? E ele percebeu isso, virou Auto Latino, a Ford, juntou a Volkswagen com a Ford, fechou a Ford de Taubaté, que fabricava os motores, que era o BMW, se não me engano, o BMW, um negócio assim, né, que era que a Volkswagen não tinha motor, né, ela pegava de outros. Fez o Maverick e outros, né, o Jeep, Rural, antiga Rural, né, que eu peguei essa época ainda de construir peças para esses equipamentos que era obrigado a pôr no mercado, né, de reposição. Fechou a de Osasco, que era a metalurgia, né, e você saiu de uma indústria automobilística para montadora. Ou seja, o velho processo que ele chamava de clusters, né? Que é você juntar um monte de empresas num local só e as peças, que depois virou chamado just in time, a peça na hora certa, no lugar certo. Ou seja, é o que nós temos hoje, né? Que era a visão de lucro, né? Micromercado, né? Que você não fabrica mais o carro, não, você só monta. Você monta. Nós saímos de fabricar o carro na Ford, e passamos a montar. E de fora, se você tem noção, o cargo, nós ajudamos a montar a planta do cargo aqui no Brasil. Ela vinha da Inglaterra, peças da Argentina, né? E chegavam aqui, atravessavam o mar, boa parte delas ia chamar de scrap, ia para o refúgio, porque chegava enferrujada. Nossa! Então, grupos da Ford, nós sentamos lá para descobrir, começamos a perceber isso e nós apontamos, dava aquelas ideias, né? Usar óleo de mamona, que eles não tinham lá fora. Então, eles passavam um óleo grosso lá, que ele, na realidade, ele se congelava e ajudava a oxidar. O óleo de mamona não. Aí descobriram, né? Mas quem ganhou dinheiro com isso? Eles, os trabalhadores que estavam ali, que na ideia criativa, na memória, na planta, né? Pensando também em garantir seu trabalho e permanecer na empresa,
dava as ideias, né, que eram aproveitadas, mas não eram reconhecidas. Sim. Então a gente montou o cargo, né, que foi a primeira planta, e depois percebeu essa reestruturação do trabalho, os sindicatos também perdendo a capacidade de mobilização, né, saiu da ideia de organização do trabalhador para a reestruturação, né, ou seja, só o salário, basicamente, reivindicar os salários e outras bandeiras, e esqueceu a formação do trabalhador, né, as categorias. Sim, você acha que isso aconteceu? Isso aconteceu, a reestruturação do trabalho, que era lá fora, né? A gente não inventou isso, né? Veio um processo. Aí a famosa globalização. É um processo de globalização, porque você globalizou a mercadoria. Sim. O trabalhador não. A mercadoria circula o mundo todo. O trabalhador precisa ter um passaporte. Sim. Ele não sai. A gente não sai daqui para os Estados Unidos, né, como uma mercadoria daqui vai para lá. Sim, com certeza. Então, porque a globalização houve só um avanço de circularização de mercadorias, produtos. Do produto, né? Mas as pessoas não. Com margem econômica, é óbvio. A grande ideia era a margem econômica. A ideia de aldeia global, né, que pregaram lá atrás. Sim. Aldeia global, pensar como aldeia global, aquela coisa toda. Sim. Uma estrutura indígena, de aldeia de fato, né, que a democracia no processo indígena, por isso que o que eles chamam de oca, ela é redonda, ela não é quadrada. Exatamente. Porque a conversa tem que estar em todos os cantos aqui. Não mundo. tem cantos, né? Boa, boa. Você nota que essa tua fala realmente, como é que o sindicalismo, você não está mais nele? Eu acho que não está, ou está? Não, a gente conversa com o mundo sindicalista, Sim. mas percebeu que perdeu uma parte dos objetos. Né? Mas a sua fala é bem... Porque a gente viveu isso, né? Década de 80, a gente conviveu com as greves, greve de massa, greve popular. Quando eu entrei na Ford, na primeira semana eu já estava em greve. Já estava em greve. 30 dias de greve. Sim. Né? Aí pediram para mim entrar, porque eu era o único do setor que estava fora. E novo. Eu tinha, mas que as pessoas sempre se esconderam, né? No processo de greve, né? Isso é até um senso comum. E aí que vai falar, não, mas eu tenho família, eu tenho mulher. E começar, peraí, mas se você não fizer a luta, né, você também vai estar no mesmo processo. Você vai continuar tendo uma mulher, os filhos, cara. Então, eu falei, eu prefiro perder a batalha de pé, não de joelhos. Sim. Eu conversei com o Alcides, que é também de sindicato, só que do Sindicato do Comércio e tal. E o Alcides também tem essa mesma preocupação de formação, essa mesma... Hoje, né? Não é uma preocupação lá atrás. Perdeu. Porque você tinha formação política, formação de sindicato, de categoria, você tinha um processo lá na década de 70, 80, porque você tinha um sindicato de objetivos, na realidade. Sim. Né? De formação de categoria, de formação de lideranças, né? Que depois foram se acomodando. Com essa reestruturação do trabalho, você perdeu a chaminé, que era o apito de fábrica. Sim. Você era... todo mundo passou por isso aqui no ABC. Era uma pista de fábrica. Que te chamava ou para trabalhar ou para você sair ir para casa. Sim, com certeza. E você perdeu isso. Né? O ABC paulista começou a ser outras diversidades, comércio. As pessoas perderam a relação de coletividade, de trabalho, né? Do que é categoria de trabalho. Né? Essas relações foram se perdendo. Sim. Né? Por quê? O grande receio do trabalhador é sempre o desemprego. Sempre o desemprego. Então, essa reestruturação que reestruturou o trabalho, mas não foi o trabalho, sim, estruturou o meio de produção do processo capitalista, a reestruturação dele, né? Onde o trabalhador era uma peça. O que se visava era sempre o lucro. Né? Peça. Né? Então, hoje você vê a flexibilização que nós temos aqui. Você tem noção, né, na década de 80, 85 mais ou menos, CUT fez uma greve geral e a luta era por 40 horas. Nós, no Ipiranga, que era o São Paulo na Ford, trabalhamos 45. Fazíamos horário inglês. Nós conseguimos unificar as categorias dos químicos, dos metalúrgicos e outras categorias para fazer uma chamada só. Ou seja, foi um grande avanço. Um avanço importantíssimo. Discutiu uma categoria geral, né, de salários, convenções, garantias de direitos, onde o pessoal ficou, na época, com 44 horas, chegamos em 44, nós ficamos com 45, pela Ford, nosso horário era inglês, né? E enquanto a Alemanha já estava com 36 horas.
Sim. Né? E você vê, a CUT e os sindicatos brasileiros eram referência na Alemanha. Sim. Pelo modelo, pela forma de estruturação, que foram lá também a ajudar o grupo, os trabalhadores alemães, a chegar em 36 horas. Sim. Né? E mais, consórcios intermunicipais, tudo tem esse modal, o modal da CUT ali. Aí a coisa se perdeu quando você coloca, tira os trabalhadores do processo de decisão. Sim. Aí que a gente vai começar a discutir outra coisa, né? Ou seja, o sindicato virou sindicato de, a gente chama de momentos ali. De momentos. Começa a sentar, ele sentar com o patrão, ele sentarem com o patrão, faz uma negociação X, traz para a categoria, mas já tem uma coisa mais ou menos acertada, ela quer queira, quer não, para tentar dizer, ó, vocês decidem. Não, mas isso, antes nós discutimos na categoria, né, fazia uma explicação do que é que estava acontecendo, a forma, o que é que isso iria ocorrer a longo prazo, né, para você decidir uma greve. Né? Não chegar com um pacote pronto, ó, ou é greve ou não é greve, é sim ou não. Ou Opa, não, você perdeu esse elo, né, que fazia a ligação entre as duas partes. Sim. Então, aí, devido à reestruturação do trabalho, você começou a negociar não perder o emprego. Olha o que nós temos hoje aqui. Eu trocaria até para, não do trabalho, mas a estruturação econômica. As novas formas de se olhar a economia. Eu também tenho uma outra coisa. Quando o trabalhador civil também, né, com as novas reformas, estruturação, você pode ter 2 carros na porta, televisão, mas peraí, você perdeu também a noção, né, do que era a categoria. Sim. Porque você deu o sonho que o capital te prometeu, aí você fala para o pessoal, você acha que o metalúrgico está lá tomando a cervejinha dele, com o pé no sofá, a mulher lá limpando a casa, e ele, 2 carros na porta, ele vai se incomodar em vez de discutir política trabalhista, greve. Você perdeu. Ou seja, a não formação, a não permanência, não entender essa reestruturação, que você ficava para garantir só o emprego, aí não importava qual era o emprego. Tanto é que o pessoal reduziu a hora de trabalho e reduziu o salário. Ou seja, aceitou um retrocesso técnico. Sim. E sem falar que também o sindicalismo não era uma coisa global, geral e restrita, né? Que também, acho que não forças, pegava né? ali nem 30% do trabalhador. Também tem uma coisa também que ele fala, vai envelhecendo, né? Quem está no sindicato hoje? Sim, mas você não acha que você, por exemplo, você está falando aí, mas a gente nota que você é um cara estudioso do processo. Entendeu? Que você foi lá. Por isso. Sim, não, mas além, porque muitas vezes o cara passa e ele não consegue, vamos fazer essa análise. Sim. Ele não consegue olhar os outros, além de si próprio, ele não consegue abrir esse leque, ir para a oca, como você falou aí, não é? Ele não consegue. E aí a tendência dele é perder a memória criativa. Né? Sim. Aí ele fica entre o conhecimento e a ignorância. Sim. Qual é o caminho que ele... Se ele vir para o meio, ele tem que saber o que vai fazer para chegar no meio. Sim. Né? Então, mas são construções sociais que foi se perdendo, a própria escola se perdeu nisso. Né? Você forma para o trabalho, para a competição. Para a competição. Forma para a cidadania. Sim. Né? O que a gente está discutindo, você não forma eles para a cidadania, porque nós vivemos num mundo só. Várias tribos, várias etnias, mas nós estamos num planeta só. Essa sua saída da Ford, do emprego, foi preparada assim? Não. Porque a gente ouvia muito, eu naquela época vivi também, eu nunca participei disso, nunca tive nessas fileiras, mas mas participava das reuniões dos partidos e do sindicato. Do grande ABC aqui, da CUT, que tinha aquelas reuniões, eu adorava ir lá para ouvir. Tá. Beleza. Não teve uma preparação? A gente ouvia dizer que vocês tinham preparação, porque vocês, na realidade, a gente fala que vocês são a elite, por quê? Porque quem trabalhava nas montadoras tinha o melhor salário, geralmente faziam parte de um sindicato, não eram todos, mas muita gente fazia parte, e a gente achou que vocês sairiam com uma nova formação, com a base do sindicato, mas também com uma base estrutural que a empresa dava. Dizia, olha, vou dar faculdade, antes de ser mandado embora vai ter curso. E eu conheço pessoas que realmente tiveram, gente que foi até para fora do país estudar e tal. E isso não trouxe diferenças. Não, porque eu trabalhei na Ford, eu nunca vi isso lá. Nunca viu na Ford. Até uma vez que me convidaram para mudar de categoria, de profissão lá dentro, era uma briga. Né? Aí você percebe que você está dentro de uma bolha, mas a bolha não está dentro. Entendi. Né?
os grupos que estavam ali, quando souberam que chamaram eu para fazer um cursinho lá dentro, na época, que era na realidade você melhorar só seu cargo. E necessitava ter, na época, o curso ginasial. Eu já estava praticamente no meio do caminho do colegial. Então eu era o cara para eles. Sim, né? o indicado, queriam, né? Beleza. O chefe lá faz a inscrição, beleza. Quando você vai perceber o rearranjo dos compadrios, eu conheço fulano, eu conheço fulano. Entendi. Vai um cara e não tinha formação nenhuma. Dessa que eles pediram. Ele tinha o papel primário na época, mas não tinha o que eles pediram. Quando eu fui conversar, eu falei, já arrumaram o camarada, mas não ia passar por um processo de X, fazer a prova. Sim, não, entendi. mas o camarada sabe como é que é, né? Ele sabe como é que é, né? Sabe como é que é duro, né? Já entendemos. Então, Entendi. o que a gente percebeu, as empresas, no caso a Ford, ela tinha até assistência social na época. Sim. Tinha. Que era hoje, em tese, está se fazendo hoje, uma nova a reestruturação também, de fazer como as pessoas se desligam do trabalho. Ela ficou tão mecanizada que você tem que reprogramar ela para sair. E tem um grupo da assistência social que faz isso, psicólogo, quando você percebe que tem muito pessoas mais velhas agora, que quando percebe que está para aposentar, ela entra em pânico. Porque ela não conviveu com a família boa parte do tempo, às vezes mal conversava com a mulher, e de repente ele vai se ver fora da empresa, que era o que ele convivia. Entendi. Mais tempo, e agora vai ter que ficar aqui em casa, tal. Como é que ele faz isso? Então, vamos você ver como é que fazer programa para desligar o cara da empresa. Porque nós tivemos um caso lá que ele começou, nessa história que começou a conversar em serviço social, a Centro falou, uma pessoa ela saiu do emprego, não falou para a mulher, que ele tinha sido desligado, porque ele entrou em aposentadoria. Entendi. Todo dia ele saía no mesmo horário para ir trabalhar, ficava na praça. Nossa. Porque ele não conseguiu se desligar e nem falar para a mulher que ele se sentiu desempregado. Inútil. Então, a gente não é programado para entrar no processo, mas agora tem que desprogramar. Onde nós chegamos, né? Sim. Então, ninguém preparou ninguém na época para isso. Tinha uma reestruturação de trabalho. Então, só chegaram com a ideia, para não perder o emprego, vamos reduzir. Então, o que a gente diz é, você tem E hoje você percebe o seguinte, esses novos grupos que estão chegando no mercado, essa nova reestruturação, essa nova diversidade de trabalho, né, que nós temos hoje, por exemplo, no ABC Paulista de Comércio, de outras áreas, eles não querem saber do sindicato. Mas nunca quiseram. Então, não entende que é. Meu cunhado trabalha na Ford, trabalha no ar, falou, o sindicato é tudo isso, daquilo, mas é vocês que tem que decidir. O sindicato é um processo. Sim. Ele que tem que ouvir a massa e levar, trazer para discutir e chegar no consenso, no dissenso. Sim. Mas é tudo isso, como está o bom senso, né, que faz isso, faz aquilo, pega aqui, pega ali. Eu falei, mas eu vi de uma época que a gente sentava para dialogar, discutia, tinha todos esses caras lá também. Você não vê que o seu discurso é muito parecido com o do presidente Lula? Você não está fazendo um discurso do Lula aí? Eu tenho que conversar. Aqui o negócio é conversar. Dialogar, porque a gente somos pessoas que é construção de diálogos. Sim. Né? A gente não sai disso, é que diálogo. Bacana. Né? Não tem como você chegar num outro ponto sem dialogar. Sim. Ouvir, primeiro escutar. Então a gente percebe. Então a gente foi perdendo essa escuta, a gente foi perdendo essa capacidade de analisar, de reconhecer, né, de conhecer, de buscar as informações também, para construir outros processos. Né? Hoje a meninada, qual é o futuro dessa meninada que está chegando? Qual é a profissão do futuro? Sim. O que é que vai estar... Daqui a pouco nós não vamos estar aqui. Como é que eles ficam? Né? Esse é um pensamento que a gente carrega, mas a gente não leva. A gente carrega com a gente, como é que deixa eles? A hora que a gente for também, não sabe como é que fica. Não sabe como é que fica. Em 2000, eu entrei para o mundo das associações comerciais. E aí, também para o mundo político, porque uma coisa era interligada à outra. Então, quando eu falo assim que, olha... nós nunca tivemos esse caminho, talvez por má formação que você já tocou aí, que nós somos criados para competir, não para ser cidadão, a gente nota que o associativismo, o cooperativismo, o próprio sindicato, porque o sindicato é um cooperativismo. E a gente nota que a população no geral, e a classe média, da classe média para baixo, não sabe o que é isso.
e ela não aceita isso, porque ela acha que você está sempre tirando dela, ao invés de compondo o grupo. E bacana o fato de você falar sobre o diálogo aqui, teve até a provocação do Lula e tal, mas é verdade. Hoje a gente, infelizmente, a gente já quer o produto feito, né? Você falou das moçadas de hoje, o produto quer um produto feito ali, já prontinho. Em 2000, eu recebi, tanto na associação como em outros cargos que eu tinha, e em outras cooperativas que trabalhei, eu recebia muita gente oriunda das montadoras com empresas. E quase a maioria delas, a grande maioria delas eram com foco no meio ambiente. Você nunca entrou... Eu sei que você é um cara do meio ambiente, mas você nunca foi para essas empresas, nunca esteve junto? Como é que foi essa coisa do meio ambiente na tua vida? É porque a gente entende o seguinte, né? Há uma grande mitologia, né, no processo, né, de meio ambiente. Adorei mitologia, isso é bom. Meio ambiente, né? Da ideia da preservação e conservar. Exatamente. Né? São duas, não são antíteses, mas eu preservo o quê? Eu conservo o quê? O que é importante preservar, o que é importante conservar. São duas palavras distintas, né? Sim. Elas se convergem, mas elas são distintas. Então, esses processos que nós temos de indústrias, né? Elas trazem para o meio ambiente, mas não o ambiente como a gente discute, né? Floresta, água. É um meio ambiente do capital, da empresa. O meio ambiente do ser humano. O ser humano, do trabalho dele. Ele não está... vamos supor, pegar um produto, ele até a consciência para o produto que eu estou fazendo, ele tem todo um processo na cadeia produtiva e eu vou recolher ele lá no final. Tem um amigo nosso que é engenheiro tal, que já fez até parte das fileiras do Conselho Municipal aqui em Rio Grande, que ele tinha muito orgulho daquela menina europeia que defendia o meio ambiente. E eu falei assim, uma vez com ele na conversa, eu falei para ele, mas ela está totalmente errada, e você também, se você... Não é? Porque ela está defendendo uma coisa que... Então, o que é que tem? Por isso que a gente fala que é um mito, né? As pessoas, né, falar em meio ambiente, de quem você está falando, Sim. do que está falando, e para que você está falando, e para quem você está falando. Porque elas não conseguem entender que nós somos parte desse processo. Nós somos... Tanto que ela vê que o erro não está lá onde ela mora, não junto com ela, está aqui no Brasil. Então, mas como a gente está no mundo, todo mundo está no mesmo planeta comum, na mesma casa Sim, comum. boa, ótima essa. Embora com fronteiras, né, com países para ir para cá, com várias línguas, essa Babilônia que a gente vive da linguagem, né? Mas ninguém está fora do planeta e ninguém está isento do que ocorre no planeta. Se falta água num ponto, falta no outro. Exatamente. Pode ser, essa mesma água que é problema de falta, pode ser problema de enchente no outro. Né? E as pessoas não conseguem interligar, né, essa questão do meio ambiente, que é você parte desse processo. Nós somos parte. Até porque ele sobrevive com esse processo. Né? Como todos os animais que estão aqui, que cada um na sua parte, cria mecanismos para que a gente também permaneça. Sim. Né? Nós, tecnicamente, no processo antropológico, no antropoceno que a gente chama agora, nós somos o único nessa cadeia, né, ambiental, que está destruindo toda a outra capacidade de suporte, né, e vai embora junto. Né? Mas, se você, até eu brinco com o pessoal, imagine alguém chegar para você e falar, amanhã o mundo vai acabar. Sim. Ponto, não tem saída. Al Gore já falou aí nessa época, amanhã. 2000, 2005, 2010, Al Gore já falava isso. Pode ter certeza que bem mais uma boa parte dos camaradas vão correr para o shopping para comprar a melhor roupa. A melhor roupa. Boa. Porque não entendeu que fim do mundo é esse. Sim. Um mundo complexo. Então, às vezes, as palavras meio ambiente, para algumas pessoas, a gente fala que tem de interesses, né? Para elas, é uma palavra que atrapalha. Aqui mesmo na nossa cidade. Uma vez pediram para mim falar sobre a questão ambiental lá no início, né? Parque América. Né? Todo aquele problema do Parque América, aquela convulsão toda, embargo, ninguém explicava nada, a cidade, metade de um lado, metade na outra cidade. Aí me chamaram para falar sobre o problema no Parque América e tal, mas você só não pode falar sobre o meio ambiente. Mas, o que é que eu vou fazer lá? Mas você não pode falar. Né? O pessoal odeia. O pessoal detesta, porque o meio ambiente atrapalhou a cidade. Atrapalha o progresso, a cidade não cresce. Então, isso é uma falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Mas quem disse? Qual foi a primeira narrativa que disseram para eles?
Foi a primeira construção que disse, ó, isso aqui atrapalha, ó, é o fulano de tal, é os ambientalistas, é morador. Disse isso. Depois ninguém trouxe a verdade para desconstruir essa verdade construída. Sim. Então, é uma entrada narrativa para ele falar, o diálogo. Sim. O diálogo são construções narrativas. Né? Ela pode ser uma construção concreta, né? Pode ser discreta, pode ser convergente, divergente. Então a gente percebe isso, né? Essa narrativa, foi o que você falou na primeira pergunta, chegava, mas qual é a narrativa da construção de meio ambiente que se entendia? Né? Até hoje, se você pegar, tem gente que odeia os ambientalistas, ativistas, sem entender que esse processo que você está desencadeando, você está dando um alerta primeiro. Aí você está dizendo, ó, precisa sentar, precisa construir diálogos, precisa repensar o processo, precisa reconstruir todo um processo, dialogar de novo, né, para que a gente consiga permanecer nesse planeta que está aqui, ó, mudanças climáticas. Mas a recíproca é verdadeira, né? Porque também tem meio ambiente. O pessoal tem defensor do meio ambiente que também odeia o resto da população. Só que o que é que você tem hoje, né, numa discussão? Você criou primeiro todo um processo de expulsão social, ou de abandono social dentro do capital. Então, de outro grupo social. Sim. Né? Um capital que prometia o Eldorado, prometia o sonho, prometia o avanço. E você chega, né, nas periferias, você vê isso, né? Sem moradia, sem acesso ao emprego, sem acesso à saúde, de fato, sem uma escola de fato, sem acesso a saneamento, né? E jogado. Né? As periferias sempre isso, o ABC Paulista e outras, certeza. Todas, percebe? Você deixou do lado, dentro de um próprio capital que garantiria a sustentabilidade, isso, dentro da mesma teoria tecnicamente ambiental. Dentro da promessa. Quando você chega, e mais depois, quando um grupo do lado de cá, que eles chamam até de greenwash, né, que é a lavagem verde, né, que se tem hoje, né, ou um amigo meu que fala muito nisso, que são os ativistas e ambientalistas, outros grupos de botinha ortopédica, que ele está na gôndola, ele não está na periferia discutindo, não está pisando no território, né, mas chega com uma conversa que esse grupo que estava aqui agora plantaram isso na época, implantaram isso no ABC Paulista, com os grupos de moradia, que o pessoal de meio ambiente não queria eles lá, porque eles que poluíam o manancial, eles que jogavam o dejeto. Olha o diálogo construído com esse grupo, que estava com o pé na lama, que foi expulso dos grandes centros, mas você jogou o outro contra, para justificar a sua incapacidade de ter gerenciado, de ter garantido moradia técnica, ter garantido o que a Constituição nos diz, né? O que o capital também prometeu, né? O que a sociedade dialoga. Mas você construiu essa ambiguidade. Ó, os caras aqui não querem a gente aqui, os caras atrapalham, ele começou. E a gente conseguiu na década de 80 para 90, dentro dos subcomitês de bacias, né, que é um colegiado que senta o governo do Estado, as prefeituras e a sociedade civil, para construir diálogos, trazer os anseios, tentar achar uma solução, né, para aquilo. A gente conseguiu aproximar esse grupo social do grupo ambiental, dizendo que era a mesma coisa. Você não escreve meio ambiente separado. Você não escreve social e ambiental, é socioambiental. Socioambiental, junto. Porque esse grupo está dentro de um processo ambiental, dentro de um processo de meio ambiente. Não aquele meio ambiente acadêmico que você fala retórico, que as pessoas entendem que o fulano é de meio ambiente. Como se fosse uma coisa etérea. Quem é o meio ambiente? Aí quando fala, é você. Não, você não é o meio ambiente. Onde a razão só está comigo. Então, hoje esse pensamento linear cartesiano tem que ser desprogramado. Porque foi programado para isso, as pessoas estão nesse sistema periférico. Olha o que você falou cartesiano. Cartesiano, né? Linear, né? Onde você só tem um lado, eu quero isso. Exatamente. Né? O famoso, como é que eu resolvo? Eu preciso morar. Como é que eu moro? De qualquer jeito? Sim. Sem qualidade, sem sustentabilidade, sem condições de vida. Não, joga você lá e você diz, não, você tem que morar com qualidade de vida, né? Com sustentação, ter o local para ir para o trabalho, ter a escola para os filhos, né? Ter garantia que você está com a sua família num local tranquilo, sem risco na saúde, sem risco à inundação, sem ser acusado de jogar, né, no reservatório. Olha o reservatório como é que está. Né? Os grandes poluidores mesmo estão dizendo, não estão nessa conta, mas fala que sempre os trabalhadores lá atrás, depois os moradores, por quê? Você começou sem plano de moradia, sem projeto habitacional, né?
as populações chegando de vários pontos do país com uma ideia que chama-se o ABC paulista, que era o ABC da mitologia, o ABC do Eldorado, né? Tinha as indústrias aqui, tinha a automobilística. E você, opa, é ali que eu vou ganhar dinheiro, é ali que eu vou construir meu sonho, é ali que eu vou viver bem. Chega aqui, uma armadilha, né? Uma grande armadilha social. E as pessoas jogaram onde? Vai ocupar onde? Mas você não acha que aí nessa coisa, e dentro do cartesiano que você comentou aí, que eu achei interessante, você não vê que aí é que é a grande disputa social? Porque não é óbvio que o ABC trouxe essa gama de pessoas para cá, não é? E que o limite foi ultrapassado em muito, mas é por quê? Por que esse limite foi ultrapassado em muito e por que isso virou um problema? Virou porque ainda existe pessoas que continuam migrando, certo? E não só, e aqui, é bom se dizer aqui que não só do Nordeste. Não, geral. Porque aí começa, na última eleição nós tivemos aí uma multidão agredindo o Nordeste porque o Lula foi eleito e tal, e agredia-se o Nordeste e até xingavam, dizendo que no Nordeste não se pensava, se pensava com a barriga, que farinha, né? Era só dar farinha, jogar aviões. Não sei se você ouviu isso aí, uma coisa lamentável. A narrativa e o preconceito construído. Sim, muito preconceito. Então é óbvio que aqui a gente não tem só os nordestinos, a gente está na quarta maior cidade do mundo, às beiras dela, e a gente tem aqui gente de outros países, né? Colômbia está mandando bastante aí, o Peru, etc. E gente do interior também. É esse processo, né? Foi na década de 2000, se não me engano, foi feita uma pesquisa que com a melhoria que estava ocorrendo na região Nordeste, esses migrantes estavam voltando para não estavam mais chegando. Ou seja, tinha um caminho ao contrário. Sim. Né? O esvaziamento dessas metrópoles. É os mitos. Saiu para isso, né? E esse esvaziamento também deu consequência no sistema de produção, né? Porque, eu tinha mão de obra barata, né? Sim. Tinha outros instrumentos chegando, e quando eu perco, eu tenho que reconstruir, você começa a buscar de fora. Então, como a gente vive numa casa comum, né? A gente deveria ter o direito humano de caminhar pelo planeta, tranquilo, sem ser as barreiras, alfândegas, território, carteirinha, né? O colombiano pode entrar, a Venezuela, quem for, a gente mora num planeta só, né? Isso é uma ideia de meio ambiente, isso é uma ideia de... Você falou das fronteiras abertas, eu me lembro agora um pouquinho de história aí, que lá em 1700 foi criado um movimento anarquista, né? O anárquico, que na realidade ele criticava esse tipo de coisa. Por que eu tenho que dividir fronteiras? Porque essa é a minha fronteira. Sim. Eu estou num planeta, não estou? Ou a Terra é livre? Enquanto tiver Terra, eu posso andar nela, né? Aí teve esse movimento lá na Europa, que é interessante você ter citado. Porque é isso, né? A ideia nós estamos num lugar comum, e é de todos, e não é de ninguém. Sim. Né? E engraçado que nós colocamos o adjetivo de anarquia em um sentido totalmente ao contrário. Não, que é bagunça, que não tem. Né? Mas o que os caras propunham era outra coisa. Filosoficamente, né? Falando, exatamente. Pensa no processo de autogestão, que é hoje que se discute com as cooperativas, né? A economia solidária, e autogerir. Por que você precisa de um comando, precisa de uma organização, precisa de um chefe, precisa de um governo? Você pode gerir e dividir que a coisa é comum. A terra é de quem? Se você, o povo seato dizia isso lá atrás. Quem deu a escritura para esse povo? Sim. A terra é uma pergunta que eu me faço. Quem deu a escritura? Né? Então, quando você chega no processo de meio ambiente, que as pessoas já têm essas convulsões, né, que os caras não querem progresso, querem atrapalhar. Imagine Rio Grande da Serra, hoje, se lá atrás poucos, né, não tivessem começado a discutir a cidade, muitos poucos, começar a repensar a forma, fazer a crítica, chamar para a discussão, chamar para o diálogo, ir para o embate que precisa, ocupar conselhos. Imagine essa cidade, o que é que você sairia hoje. Sim. Né, hoje. E mesmo assim nós corremos risco nessa cidade. Sim, não está acontecendo na cidade hoje, né? Desmatamentos, ocupações diárias, né? E qual é o principal motor da cidade? É o rio. Nós estamos vendo o Rio Grande, né, sendo morto, através de suas veias, né, de seus afluentes que estão chegando, contaminados, com esgoto, com outros materiais, e é água. As pessoas não perderam qual é o que vale mais do que água. Só água. Então, eu e meu filho fizemos um trabalho fotojornalístico
com as fontes de Rio Grande, as fontes aqui de Rio Grande. A gente foi lá visitar, até levou um pessoal que está estudando com ele e tal, e a gente passou uma vergonha danada, porque a população não respeita, fezes, lixo, descuido, mato, a própria aqui, a Vila Verde aqui é uma vergonha, porque tá entupindo, é um caninho, já está entupindo, assoreado, e ninguém liga para nada, não tem a preocupação. A pessoa vê com estranheza quando você vai. Eu já fiz isso com meu filho, ele tinha 9 anos na época. Nós fomos limpá-la. Sim. Tiramos o material, não tinha onde descartar depois, porque antes ia levar. Né? Deu uns 3, 4 sacos de resíduos. Sim. O pessoal passava e Deus ficou olhando assim, estranho, olha que coisa estranha. Como uma vez eu estava coletando água no rio, aqui na ponte do rio, um senhor apareceu e ficou me olhando, coletando água, né? Fazendo um trabalho com a Associação Atlântica de coleta de água da bacia. Ele parou e falou, primeira vez que eu vejo um branco se preocupando com a água. Um branco? Ele era índio. Era o original. Loucura, né? Foi a primeira vez que eu vejo. Um senhor lá com um relógio, senhor de pele mais escura, né? Você traço dele, percebi que não era... a gente sempre vê as pessoas pelos traços, né? O olho mais puxado e tal. Ele falou, o senhor era de grupo indígena, falou, nunca vi um branco se preocupando com a água. Então, você vê a estranheza, né? Estranheza, do que é isso. E as pessoas não pensam, né? A cidade, ela é uma construção sociopolítica. Sim. Né? Mas ela é ambiental também. Ela precisa estar integrada. E a visão parte sempre do rio para a cidade. Não é da cidade para o rio. Aqui nós temos a visão da cidade para o rio. Né? Onde as pessoas ainda não conseguiram entender, né, o que é uma nascente. Qual a importância de uma nascente? Se você pegar a nascente da Vila Verde, ela contribui com o córrego Fumagalli, né, que contribui na bacia do Rio Grande, aqui embaixo, no contraforte, onde estão as mangueiras lá, aquelas mangueiras tirando água da cidade. As pessoas não conseguem ver a dimensão disso. Ver a torneira, ver a Sabesp, ver a torneira da caixa d'água. Nem vamos falar da Sabesp, senão o discurso vai 2 dias. O que é que nós temos? A construção desse coletivo ambiental, ele aparece também no processo industrial, das empresas, né? O meu produto agora é verde, meu produto agora tem isso, tem aquilo, né? As pessoas vão se caindo nessa. Por exemplo, quando eu falei do Parque América, era isso. Olha o Parque América como está hoje. Será que está diferente do que estava antes? Né? Você tinha, entre aspas, um problema social, que não era ambiental, de ocupação de moradias, que era uma pressão em cima dos caras, que não podia estar lá, que isso, aquilo. Mas não tinha nem processo de construção, de regulamentação daquilo, de formas adequadas. Né? O que aconteceu com aquilo? Vai tirar esse pessoal para onde? O que aconteceu? Como é que eu resolvo? Porque enquanto a gente apresentava uma solução, eles apresentavam um problema. Bom, você montava a solução, eles faziam o problema. Cara, estamos buscando soluções. Né? Então, o que é que fizeram lá, para a época, para esses grupos que foram empurrados para as periferias? Eles diziam, o meio ambiente atrapalha, por isso que vocês estão aí, vocês agora são incriminados. Né? Porque uma ouviu o canto da sereia, né, do grande capital, uma outra parte ouviu o canto, né, ou o conto do vigário, caiu na conversa, e alguém entregou para eles a caixa de Pandora. Bom, onde nós chegamos? Hoje nós temos uma dimensão, nós temos um reservatório Billings hoje, em Guarapiranga, que continua sob ameaça. E não é ameaça de moradia, né? Tem moradias precárias em alguns pontos, mas tem ameaça agora de construções, galpões, de fazer translado, fazer rodoviária, trazer mais gente para dentro da própria caixa d'água, ou seja, sem saneamento adequado, sem essa história para contar, sem essa preparação como chega. Né? Eu vi isso em Itapevi, fui ajudar um pessoal lá a fazer um trabalho dentro do plano diretor, uma realocação de pessoal, né? Eu ia fazer dentro da área ambiental, fui discutir a Agenda 21 com eles, levei a ideia de Agenda 21, de dialogar com eles. O dia que eu fui, fiz a proposta, era até uma entidade que me chamou para ajudar, eu fiz a proposta de oficina para fazer com as pessoas, 10 oficinas, dialogar para construir um processo com eles, para eles entenderem o que estava lá, lixo, resíduo, o que fosse. Né? Mandei a proposta. No dia que eu fui, estava entupido. Por quê? O que é que o poder público levou? Que ia regulamentar todo mundo, que todo mundo ia ter o direito à sua moradia, aí todo mundo foi lá ver o quê? O meu barraco. Não foi ver o coletivo. Aí eu perguntei, vocês sabiam que tem gente entre vocês que é catador de resíduos sólidos? Vive
na pior situação? Não. Comecei a desconstruir. Dos grupos que estavam lá, sobrou 50 pessoas para você fazer o processo. Você teve que refazer o planejamento. Sobrou 8 no final. Por quê? Você ia para o diálogo, o poder público fala, não, quem tem o documento aí? Foram plantar árvore, você vê a ideia, né? De não dialogar. Foram plantar árvore num campo, havia duas convergências ali. Um falou que eles foram plantar, não avisou ninguém, o outro falou que foi plantar para quê? O que é que eles fizeram? Foram lá, fizeram buraco, plantaram, não chamou ninguém. Não dialogou com a comunidade. Aí eu falei para ele, vocês sabem o que significa Itapevi, na palavra Tupi-Guarani? Não. Lugar da pedra furada. E da pedra, não tinha água também, tinha água. Vocês não foram os estrangeiros que chegaram aqui e criaram a cidade. Não, tinha um povo aqui, eles vieram depois. Então você tem a família fulano de tal que chegou, que nasce a história com essas famílias, né? Sim. Na construção da cidade. Sabe quem fez o melhor trabalho? A criança. De Agenda 21, através de desenho. Então, foi a pior. Vocês conhecem o plano de atrocidade? Não. Vocês sabem de onde estão saindo, para onde vão? Não. Só disseram que vão tirar vocês daqui e vão jogar em canto. Vocês sabem onde é? Vocês foram ver o local? Eu falei, eu fui ver. Tiraram você do sistema tal, jogaram no outro mais longe, sem acesso ao mercado. Onde ele estava, tinha acesso ao mercado, mas era a pérola da área imobiliária. Tinha um projeto imobiliário. Né? Mas leva para a periferia, joga lá, sem nada. Sem um projeto de trabalho. Que as pessoas que estavam naquele canto pagavam água, não pagavam luz, né? Porque estavam até que foram empurrados, tudo clandestino, tecnicamente, né? Não estava irregular, mas estava clandestino naquela área. E era de interesse, jogaram para outro e ali eles iam pagar o quê? A água. Estava preparado para isso? Então, essa história não contaram para eles. E quando eu fui contar, eu era o cara errado. Não era aquilo que eles queriam ouvir. E essa visão tudo na tua vida, como é que veio? Como é que você se descobriu? Como é que você se conversou com você mesmo para chegar a essas visões, a essas contradições, para olhar para elas? Porque muitas vezes as contradições é que acaba com tudo, né? A partir que você vai ficando num processo de, a gente chama de despojo sócio-capital. Despojo sócio-capital. Explica isso aí direitinho. Você vai sendo descartado aos poucos. Né? Vai perdendo emprego, vai perdendo algumas coisas, vai deixando você de lado ali. Você vai envelhecendo. Aos 18 anos, fala pessoal, 18 anos você não pode entrar no mercado de trabalho porque não tem experiência. Aos 30 você está velho para o sistema. Peraí. Como é que você ia garantir nesse meio, porque nós tínhamos o antigo INAMPS, INSS, hoje o INSS, porque o que é que era? Essa ideia de você trabalhar e garantir o seu futuro através de uma aposentadoria, né? Que hoje está distante. Né? Mas isso era o que estava lá, de você trabalhar e ter essa garantia. Né? E eles iam devagar isso, você vai percebendo. Aí você vai começando a conversar com outros grupos sociais também, né? E começou a perder os seus encantamentos. Né? A perder os encantamentos. E começa, peraí, a gente não tem mais para aquilo que prometeram, não é mais verdade. Né? Qual é a verdade agora? Vamos ter que construir ela. Aí você começa a discutir com pessoas que... Aí conheci Virgílio, conheci outro pessoal que já vinha mexendo lá, que também veio da origem que eu vim, do Nordeste, de seca. Ele viu a seca, ele viu tudo isso acontecer, ele passou por isso. Né? Então ele traz essa dimensão. E também já dentro do próprio sindicato, que tinha essas convergências dentro do sindicato, só que não dialogava, porque o que era? Você discutir salário, não discutia moradia, os sindicatos nunca discutiram moradia do trabalhador. Você tem uma dicotomia, né? Um instrumento que era para trazer, mas não discutia salário, discutia emprego, mas não discutia, né? Segurança habitacional, o que fosse. E dentro do sindicato começou esse primeiro discurso. Tanto é que em 98, juntou Virgílio mais o pessoal aqui, nós fomos discutir junto com o pessoal na época era o pessoal do PT nos sindicatos, o sindicato com o meio ambiente. Trouxemos para dentro essa discussão, né? Que depois eles também absorvem todo esse processo, que você descarta, você passa a ser o chato. Aí a gente sai de... Você acha que... você recebe de eco-chato para biodesagradável. Aí junta dois, né? Por quê? Você continuou discutindo aquilo, e você viu aqui o que a gente chama de... eu acho, Soares, que... negócio, né? Você vê que não dá para fazer aqui, mas pode negociar. A velha história da compensação ambiental. Da negociação. Eu vou destruir 2 campos de futebol, mas vou plantar outro. Aí eu entendo o seguinte: aquele campo de futebol que estava plantado,
já tem um processo ambiental, já faz um processo ecossistêmico ali, né? Já está complexo ali já. Quando eu tiro aquilo fora e vou plantar outro, vai levar 50 anos para chegar naquele mesmo sistema, ou mais. Ou seja, essa árvore que está aqui, replantada, né, a pequenininha, ela vai começar a absorver água. Ela não vai transferir. Sim. Depois que ela estiver toda encorpada de fato, que ela vai fazer o processo de evapotranspiração, devolver para o sistema a água que ela pega. Sim. Né? Essa efusão ecossistêmica ecológica que o pessoal entende. Não, a gente fala, pessoal, legal, então vamos fazer o seguinte, você pega seu filho, corta um braço dele, depois você dá um mecânico para ele. É a mesma coisa? Não. Porque você tirou. Sim. Você tirou de um processo aqui, porque já estava ali construído, já aprendeu ali, sabe, convive, dialoga, tem a história de troca gênica, né, tem animais que convivem naquele nicho, e você chega com não é seu, peraí, eu vou tirar. Né, para mim, para minha casa, para meu galpão, minha empresa, o que for. Porque e aqueles que estavam ali? Quem outorgou para nós, seres humanos, que nós temos que decidir pela vida do restante. Mas aí é o processo também, você não concorda que é o processo de sobrevivência? Sim. Que se ele nas relações humanas, ele já é danoso, já é terrível, lá na natureza é pior ainda. Então, mas o que nós temos, a palavra sobrevivência. Nós saímos do viver para sobreviver. Esse é a grande dicotomia. Nós, em vez de estamos no mundo para viver junto com ele, com o que tiver, e trabalhando o que precisa. Mas você não concorda também que sempre vai ter? Você sempre vai consumir natureza, você sempre vai. Sim. Porque por mais que as pessoas queiram ser plastificadas, envelopadas, etc. tal, tudo que nós consumimos é o planeta. Então, mas pensa nós bem não hoje. Construímos um carro é construído com o planeta. Vamos pensar bem hoje. Né? Uma ideia é você ter um objeto, outra ideia é você acumular. O capital traz o acúmulo. Ou seja, você tem 80% do planeta que consome menos, onde 20% já consumiu quase o planeta inteiro. Sim. E esses 20% está dizendo que ocuparam esses 80%. Aqui lá no início, começamos a discutir. Não, sim, com certeza. Né? Só que esses acreditam no século XXV, já estão fora. Tem que ir para a Lua, para Marte, quer buscar outro planeta. Opa, não resolveu aqui. Esses 80% continua sendo sacrificado no processo, quer queira, quer não, sem condições, mas com a mesma ideia de chegar nos 20%. Vão para o abismo. É um suicídio coletivo. Não, mas é óbvio que é. Agora, você pode conviver no planeta? Pode. Você pode ter um sistema agroflorestal? Pode. Uma agricultura junto? Pode. Nós tivemos há poucos dias não, acho que foi ontem, nós tivemos um epicentro aqui no Brasil, um terremoto, o que nos mostra que ninguém está livre de nada. Na realidade, não está livre. Embora os cientistas dizem, não, aquela área lá é uma área mais tapapá, mas nós imaginávamos que estava no meio da placa, que nós não iríamos sentir nada nunca, e que não é a verdade. Você não vê que nos processos sociais solta isso pra gente? A gente quer uma certeza que você não tem? Então, você mesmo falou aí sobre eu posso conviver pacífico. Não existe conviver pacificamente com nada. Nós criamos você vai ter que sobreviver. Nós, seres humanos, foi imputada uma cultura que nós fomos lá atrás, de concorrência. Parece que nós estamos competindo com nós mesmos para quem fica no planeta. Ou tentando quem vai primeiro. Quem vai, vamos fazer uma lista, quem vai, quem fica. A gente quase chegamos nisso já, quase. Né? Porque são escolhas. O nosso processo é de escolhas. Né? Quando você vê a menina lá na Europa falando X, Y, Z, o processo de escolha ela participou. Isso que ela disse lá atrás. Ela não participou daquilo lá. Sim. Ela chegou onde disseram para ela que ia estar em melhores condições. E isso que a gente promete para os nossos filhos. Eu fui numa discussão com a empresa estatal de água, pode falar o nome lá, né? Na Sabesp? Nós discutimos isso. Eu peguei água do rio aqui, levei para eles, que eles faziam aquelas festas comunitárias, levavam a comunidade para conversar, para falar. Isso parou depois que ele percebeu que a gente começou a cutucar eles. Eu levei a amostra de esgoto daqui, para eles. E sobre cidadania, aquela maravilha toda, eu levei uma garrafa de Coca-Cola. Falou na cor desse aparelho. Coloquei na mesa. Ele falou, não vou abrir por causa do cheiro. Tem alimento aqui perto, não vou abrir. Isso não é ético. Mas agora vamos discutir cidadania. O que vocês estão dizendo. Né? Eu moro no Rio Grande da Serra. Aquele invólucro que está ali, aquela garrafa... A gente poderia até dizer, você falou aqui do
do córrego Fumagalli, a gente devia pagar para o córrego Fumagalli, né? Porque é ele que está limpando aí, a natureza está limpando a partir de algumas plantas que está nascendo aí, que está tomando conta da represa. E é um perigo também. Sim, tudo na realidade é sempre perigo. Se for a mais ou se for a menos, tem um negócio aí. Essa construção de cidadania que eles alegaram lá, eu falei, vamos discutir cidadania agora. Sim. Você coloca... A minha grande discussão da Sabesp é que ela cobra por algo que ela não cumpre. Né? Coloca a sociedade dentro de um caldeirão, né? Chama os canibais para cozinhar todo mundo e vai falar que eles são vegetarianos. Sim. E como é que eu vou falar para o meu filho que essa água que eu peguei dele emprestada, que não é minha, peguei emprestada dele, tem que devolver para ele. Sim. Em quantidade e em qualidade. Olha o que está chegando para ele. É essa cidadania que nós estamos dialogando? Então, a gente chama, esses alertas que a gente fala que os grupos ambientais vem trazendo, precisa parar, precisa pensar, achar saídas. Né? Porque a gente tem que sair do sobreviver de qualquer jeito, de qualquer maneira, para viver no processo. Tentar as mesmas condições. Hoje você vê, o celular é o aparelho do negócio. Hoje ele é objeto só de roubo. Né? Mas ele é um instrumento, que era para se comunicar primeiro. Hoje está servindo para o trabalho, está servindo para comunica, fazer foto, fazer o que você pensar. Mas você pegou ele para comunicação, para conversar com o outro, para dialogar. Né? Ele virou um instrumento de trabalho, ele jogou você dentro de um processo de escravidão, que você não percebeu ainda, da flexibilização do trabalho, que nós conversamos lá atrás, né? Com as piores condições salariais. Você vê os Ubers, né? Você vê as plataformas que estão fazendo. É um avanço. Mas espera aí, ele está tendo um retrocesso agora. Está tendo uma queda desses grupos também. Por quê? O mercado oscila. O capital vive de crise. O Uber desvirtuou, né? Porque na realidade era um programa para carona solidária. Sim, lá desvirtuou. Mas essa briga começou em Mauá, de carona solidária, vira um rebu danado. Eu estava na Câmara na época. Foram para cima dos camaradas. A gente teve que fazer uma defesa dele, dizendo que era carona solidária. Olha o porquê. O grupo do transporte, das empresas de transporte público, que criaram todo um processo e começaram a bater no pessoal. Porque estava tirando deles. Mas qual era a prestação de serviço que eles faziam? Horário ruim, né? Não atendia de forma adequada. E a pessoa chegava cansada do trabalho, tinha hoje a Uber estava ali chamando embora. Juntava 4 pessoas, pagava a mesma taxa do ônibus. Ia tranquilo. Então, ou seja, mas preparou para isso também, você cria um outro ambiente também que você foi desconstruindo. Né? Então, quando a gente fala, isso a gente vem aprendendo. Com esses grupos aqui, começar a repensar, começar a refletir. Peraí. Mas não pode ser só de um lado. Não, a gente tem que começar a repensar. Tem que fazer igual o Lula, tem que conversar. Mas esse repensar, a gente vem dialogando com as comunidades, com outros grupos, e para alguns grupos de interesse a gente é perigoso. Mas você não nota que com essas conversas, tem que provocar, que essas conversas mudam mais você do que o grupo? Sim, mas o grupo precisa começar... E se o grupo não muda, ele também não evolui? Mas, a gente tem que começar a entender onde é que o grupo vai primeiro. Quem ele vai procurar primeiro? Você vê, tem coisa que acontece aqui na cidade, que a gente dialoga, o cara vai na prefeitura, chega lá, dá um pontapé nele, ele já não quer mais conversar com você. Aí você falou, eu tive um caso aqui que foi na escola, fui lá dar um curso pro pessoal, né, para conversar com a meninada, né? Aí a diretora chegou, você é da prefeitura? Eu falei, não, eu sou morador da cidade. Então, quem quer conversar com o prefeito, fazer coleta seletiva dentro da escola? Eu falei, mesmo. Você vai trazer resíduo para dentro da escola. Você não conversa, faz uma reunião, não vem aqui, faz uma reunião com os pais, com as crianças. Você já andou no entorno da escola para ver a situação que está no entorno da escola, cheia de resíduos? Né? Esgoto nas águas. É porque falar é muito fácil. Então, mas ela queria isso. Eu falei, fica à vontade. O prefeito vai te dar um tapinha nas costas e alguém vai te dar um pontapé na bunda. Muito bonito, lindo. Não conseguiu fazer. Mas a gente que levou esse diálogo para construir coletivo, para sair, você para trás, foi no barzinho aqui, pega um material lá. Mas não é estranho, porque por que precisa sempre do poder público? Por que as pessoas não fazem? E primeiro fazem para depois dizer, olha, não tem essa experiência. É estranho, não? O que percebe, né? O que nós temos hoje no poder público? Não faz isso, incompetência, né? Generalizada. A verdade não pensa a longo prazo, não tem planejamento de fato. O mandato é 4 anos, cara. Você quer o quê? Não tem um planejamento. Se você pegar o plano diretor da cidade, quem discutiu de fato? Eu era o cara que incomodava, a Mauri e outra pessoa, enchia o saco, porque ele estava cobrando, né, uns instrumentos legais. A gente começou a cobrar. Né,
Não pode. Aí a briga. Sim. Se tivesse colocado um instrumento, ele não estava com problema na cidade, né, social, ambiental, o que fosse, para começar, porque é um plano, é um planejamento estratégico. Foi para a Câmara, os mapas que eram coloridos, que a gente tem dificuldade até de interpretar, foram em formato A4, em preto e branco. Sim. Aí como é que os caras interpretaram? Conseguem dizer que aquela área é uma área de recuperação ambiental? Sem informação alguma, com um olhar... Mas aprovaram. E aí a gente começa a discutir. Na cidade tem 3 tipos de pessoas. Os interessados, os interessantes e os interesseiros. Sim, certo. Quando a gente construiu a discussão do plano diretor, eram os interessados, os interessantes. Quando ele ficou pronto, os interesseiros apareceram. Sim. E eles detêm e absorvem o que está dentro desse plano para uso. Imobiliário, especulação, está sendo usado. Menos para a cidade, que não dialoga. A cidade não tem conhecimento do próprio plano. Não tem. Então, Soares, José Soares, você realmente é muito relevante, a sua conversa é interessante para a gente crescer como ser humano, para a gente parar para pensar um pouquinho mais, né? É uma provocação legal a conversa com você. É uma luta, né? A gente, é sempre uma construção. Né? Sim. Cada vez que a gente encontra as pessoas, eu estava falando do menino que eu encontrei, ele falou, você lembra de mim? Eu falei, não lembro não, faz muito tempo. A molecão hoje. Falou, lembra, nós fomos lá naquele rio ali embaixo, no Fumagá, de fazer uma análise de água, e você contou uma história, contou um processo, fez uma discussão com a gente lá. Aquilo me ajudou bastante. Cara. Sim. Hoje eu começo a entender o que está aqui. Aí eu precisei perguntar, o que é que paga isso? Não tem dinheiro que paga. Com certeza. Então isso, a gente fala, na questão ambiental, a gente está nessa discussão para começar a trazer as pessoas para elas se reencantar. Né? Repensar o que está aqui no planeta. Dá para conviver com vários? Dá para repensar o modelo econômico? Nós estamos com um problema estrutural do plástico. Está chegando nos oceanos, está chegando no organismo humano. Né? Opa, microplástico, sai da onde? Né? Às vezes a ideia que eles pregam de uma reciclagem, principalmente esses grupos econômicos, que vai recuperar, que é a ideia verde, está embutido o dano. E a gente não sabe, é uma externalidade que a longo prazo alguém vai pagar a conta, vai ter na cadeia alimentar, vai estar na cadeia de saúde, mas tem uma conta a ser paga. Então, quando você discute saneamento ambiental, discute a questão dos resíduos sólidos, a produção de resíduos, né? Discute manutenção de florestas, que sem floresta não tem água. Nós estamos vendo a nossa cidade sendo desflorestada para interesse econômico de médio prazo, até de curto prazo, se ele for entender. Gera emprego até que dia? Né? Sim. A pessoa que aluga ou que compra fica bem. Quem entrou que se dane. Então não pensou no coletivo, não pensa a cidade a longo prazo, né? Dizendo que ele está trazendo para dentro é uma construção que eu pensei em trazer o outro junto. Mas o processo é sempre econômico, né, do eu, né? Não é o outro. O outro não tem. Então, esse repensar que ele está discutindo. Né? Quando você vê o pessoal discutindo represa Billings, né, uma briga para manter aquele reservatório que está contaminado. Você vê os córregos com aquelas plantas em cima, que ela não tem. Por que elas aparecem ali? Porque eu tenho micro-organismos, materiais orgânicos em excesso, e ela não se dispersa, ela se junta, cresce as folhas, a água não tem fotossíntese, a biota que estiver embaixo, aquelas vidas que estiver embaixo, vão perecer. Quantos peixes qual a quantidade de peixes nós temos na água do nosso rio hoje? Tecnicamente só o lambari. Né? Então, como é que a gente desconstrói isso na cidade? Como é que a gente desconstrói isso na questão política? Como é que a gente senta, né, dialoga e constrói um plano comum, né, por uma solução comum? Não uma solução que você traz a solução e o cara traz o problema. Só para a solução ele resolve com o problema. Não. Tá certo. Então é isso. Então, e a gente é bem visto? Não. A gente esses grupos sociais, né, ambientais que provocam, participam na cidade, em várias cidades? Não. Eu acho que um dos problemas a gente vai ter que terminar aqui a entrevista, mas acho que um principal dos problemas, principalmente com os grupos de ambientais aqui de Rio Grande, é a questão de eles não conversarem. Talvez se eles conversassem mais, se eles falassem mais, e a gente poderia criar ações para conversar com esses outros grupos que existem. Mas, infelizmente, eu acho que é relevante demais você. Não acho que você é chato, não é? Acho que tanto que você está aqui, fiz questão de chamar. Quem sabe outras vezes a gente possa falar de novo sobre meio ambiente.
e não acho você nada chato, nem eco-chato, nem nada. Acho você um cara consciente, cheio de muita informação para nos dar, não é? E é bacana que você esteja no caminho do diálogo. Então, vou abrir para você fazer as suas considerações finais. Como você disse, né? Dialogar, conversar mais, dialogar mais. A pergunta a gente faz para esses grupos também do outro lado. Sim. Será que eles estão abertos ao diálogo ou ao monólogo? Por quê? A gente sempre sentou para dialogar. Uhum. Né? Muitas vezes a sua construção de diálogo, para ele, não é o que ele queria ouvir. Ele queria que você só aceitasse o dele. Sim. Então já não é mais um diálogo, é um monólogo. Sim. Né? E o que é o diálogo de fato? É quando todos têm acesso a uma informação concreta e traz para que todo mundo discuta. Porque ele não vai estar isolado na cidade, ele não está sozinho, ele está na mesma cidade. Exatamente. Né? Com essas pessoas que saem todo dia, voltam, estão na cidade e estão deixando a cidade para outras pessoas chegarem também. Sim. Então, porque nada para. Não, o processo está em desenvolvimento aí. Então, como eu disse para você, muitos que não participaram do plano diretor da cidade, têm o plano diretor na mão. Ou para vender moradia, ou para vender casa, ou para vender um terreno. Eu sempre vi uma compensação de um amigo meu, lá na região da Caracu. Eu perguntei para o camarada da imobiliária, eu falei, você sabe do plano diretor da cidade? Como é que a cidade está classificada? Aqui é uma zona de conservação ambiental, de baixa densidade. O cara tem conhecimento do plano. Eu não vi lá a discussão do plano. Sim. Nunca vi lá. Mas o que é que ele tem? A outra parte. Sim. Ele foi lá, que deveria construir o diálogo, sim, mas foi ali, opa, pego aqui, é o meu. Não. Então é isso, acho que a gente tem que repensar a cidade hoje, né? Repensar o modelo que nós estamos querendo dessa cidade. Né? Cobrar o que é de direito dessa cidade, de fato. Né? Esses dias eu postei um textinho sobre abandono. Essa palavra... Abandono. Né? Que tem os abandonos sociais. De um lado a estrutura metálica da passarela de trem, e a 2 metros da estrutura metálica, um sujeito em situação de rua, deitado. As pessoas viram a metálica, mas não viram o sujeito. Impressionante. É isso que a gente precisa repensar. Obrigado, Soares. Legal. Valeu mesmo. Abraço. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.